Nessa noite Deus tem uma palavra para o nosso coração. Livro de Abacuque, capítulo 3. Peço que a igreja fique de pé para que a gente possa ler o texto. Livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Vou esperar para que a igreja acompanhe comigo a leitura. Fica antes de Naum e depois de Sinfonias. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a faz conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. À luz desse texto, hoje eu quero falar sobre o avivamento que nós precisamos. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, se eu quero te dar toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, eu quero te agradecer, Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor tem me concedido de ministrar a tua palavra, Deus. Eu não sei como a igreja chegou, eu não sei como cada pessoa está aqui nessa noite, mas o Senhor é aquele que sonda mentes e corações. O Senhor sabe a necessidade da igreja, e eu quero te pedir em nome de Jesus, no nome que está acima de todo nome, no nome de Yeshua HaMashiach, aquele que é, que era e que sempre será. Fala conosco com poder e autoridade, que eu venha diminuir nessa noite e que apenas a tua voz fale neste lugar, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos, dando glória a Deus. Irmãos, eu estou convencido nessa noite que nós estamos vivendo os últimos suspiros da igreja na terra. Jesus está voltando. E é tempo de nós estarmos avivados. Quando a prioridade na minha vida e na sua não é mais estar na casa de Deus, nós precisamos de um avivamento. Quando o nosso coração está endurecido, é um sinal que nós precisamos de um avivamento. Quando a dor do próximo já não é mais a nossa dor, é um sinal que nós precisamos de um avivamento. Quando o nosso quarto de oração está vazio, é um sinal que nós precisamos de um avivamento. Quando o nosso relacionamento já não é mais relacionamento com Deus, nós precisamos realmente de um avivamento. Quando almas já não são o propósito central da nossa vida, nós precisamos de um avivamento. É tempo de estar avivado. No texto que nós lemos, irmãos, fala um pouco sobre a história de Abacuque. Abacuque foi contemporâneo de Naum, Sinfonias e Jeremias. E nós observamos que Abacuque começa a dialogar com Deus. Ele começa a clamar a Deus por um avivamento. Ele começa a clamar a Deus por um avivamento, para que Deus avivasse Judá. Aquele povo que outrora era avivado, estava agora completamente longe da presença de Deus. Nos tempos de Josias, do rei Josias, quando Josias entrou no templo, e quando ele ouviu a lei de Deus, ele rasgou as suas vestes e quebrantou o seu coração na presença de Deus. E quando esse rei, que estava liderando Judá, se posicionou,
todas aquelas pessoas que estavam sob a sua liderança começaram a ficar avivados. Mas após a morte de Josias, quando seu filho Eliaquim assumiu o reinado, quando ele ouviu a palavra de Deus, em vez de ele rasgar o coração, ele rasgou a palavra de Deus e ateou fogo nela. E naquele momento, o povo começou a se perder e a praticar tudo aquilo que praticava no passado. Começou a fazer tudo aquilo que não agradava a Deus. E eles precisavam ser avivados. No capítulo 2 de Abacuque, você vai perceber que Deus dá a Abacuque uma visão. Ele começa a ver um exército forte. Ele começa a ver a Babilônia, que estava se aproximando, na liderança de Nabucodonosor e seu capitão Nebuzaradã. Eles estavam se aproximando para cercar toda Judá e levar aquele povo cativo para a Babilônia. Eles teriam que passar, irmãos, pelo processo do deserto, para que no deserto Deus mudasse o seu coração. E eu quero que você se atente à mensagem. Que às vezes, irmãos, nós estamos na igreja e entramos e saímos e falamos muitas vezes: Deus não falou comigo. Às vezes Deus está falando, mas nós não estamos prestando atenção na mensagem. Essa é a questão. Então, irmãos, aquele povo, Abacuque vê que o povo seria cercado e seria levado para o cativeiro e passariam ali 70 anos. Quando ele vê aquela cena, ele começa a clamar por misericórdia. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Abacuque sabia que a misericórdia do Senhor poderia livrar o povo da morte, mas só o avivamento traria ao povo a vida. Aleluia. E ele começa a clamar por um avivamento. Aonde eu quero chegar com tudo isso, irmãos? Nos dias de hoje, qual será o avivamento que nós, como igreja, precisamos? Em primeiro lugar, o avivamento que precisamos é o avivamento de arrependimento. O que é arrependimento? É uma mudança de direção. Metanoia, é uma mudança de mente. Muitas pessoas até estão na casa de Deus, mas ainda não se converteram, irmãos. Estão convencidos do Evangelho, mas ainda não estão convertidos. Por quê? Porque falta arrependimento. Aonde o arrependimento chega, a mudança. Aonde o arrependimento chega, o poder de Deus se manifesta. Mas quando não há arrependimento, como Deus vai trabalhar? E Deus quer promover primeiro o arrependimento na nossa vida. Eu não posso cobrar um arrependimento da vida do meu irmão, se primeiro eu não me arrependi. É preciso se arrepender. Quando eu me arrependo verdadeiramente, não só de lábios, mas de coração, eu entendo que o pecado só tem malefícios para mim e me levará à ruína. Quando eu entendo isso, quando o Espírito Santo me convence disso,
Agora eu mudo de rota, eu mudo a rota da minha vida. E deixo as bagagens do Egito para trás. Deus me dá novas vestes. Deus me dá um novo coração. Deus me dá novos olhos. Deus me dá novos ouvidos. Deus me dá uma nova mente. E agora eu começo a enxergar o real propósito de Deus na minha vida. Para que uma igreja seja avivada, primeiro nós precisamos do avivamento de arrependimento. Se não houver conversão, não há transformação. Se não há transformação, não há libertação. E se não há libertação, não há poder de Deus. Aleluia! Precisamos do avivamento de arrependimento. Segundo lugar, precisamos de um avivamento que comece pela liderança. Todas as pessoas que têm cargo dentro da igreja, todas as pessoas que exercem influência sobre outras pessoas. Porque se a liderança não buscar por este avivamento, como estará a nave da igreja? Se eu não buscar no meio da oração, como a igreja, a nave, vai orar se eu não estou orando? O avivamento precisa começar pela liderança. Assim como aconteceu quando Josias entendeu e leu a palavra de Deus, ele buscou por este avivamento. E o avivamento na vida de Josias transformou as vidas que estavam ao seu redor. Precisamos de um avivamento que comece pela liderança. Se você tem um cargo na igreja, você vai ser mais cobrado. Não pelos homens, por Deus. Porque a quem Deus mais dá, mais há cobrança. Então nós precisamos, irmãos, tomar a iniciativa de estarmos avivados. Eu sei que o avivamento não é produzido por um homem, o avivamento é produzido por Deus. Mas como Deus vai mover esse avivamento se a gente não buscar a Deus? Como Deus vai avivar a igreja se a igreja não estiver na posição? Quando nós buscamos pelo avivamento, Deus é fiel para nos avivar. Eu estava em casa esses dias e eu me ajoelhei no meu quarto e eu disse: Senhor, eu preciso de um avivamento. Eu preciso de um avivamento que venha de Ti, Senhor. E eu sei que se eu não buscar esse avivamento, o Senhor não vai derramar. Porque servir a Deus, irmãos, vai muito além do que a gente pensa. Deus, Ele quer relacionamento e compromisso com Ele. E eu comecei a orar, e naquele momento que eu estava orando, clamando a Deus, porque às vezes é preciso clamar, rasgar o coração diante de Deus. Ao mesmo tempo que eu sentia a presença de Deus, eu também sentia que o diabo a todo momento tentava parar a minha oração, tentando colocar temor dentro de mim. E nós precisamos vigiar em relação a isso, irmãos, porque você está em uma batalha. Esse culto aqui é uma batalha. E o diabo quer que a palavra não seja semeada na sua vida. Ele quer tirar a sua atenção. Então, quando você decide batalhar em oração, pode ter certeza, a oposição vai se manifestar. Mas maior é o Deus que você serve, aleluia. Precisamos de um avivamento, e esse avivamento precisa começar
por as pessoas que Deus colocou sob liderança. Em terceiro lugar, precisamos de um avivamento que nos desperte a evangelizar. Quanto tempo faz que você não evangeliza uma pessoa? Quanto tempo faz que você não ora por uma pessoa para que Deus transforme sua vida? Se não há conversão, irmãos, então algo está errado conosco. Porque a palavra é poder. Essa palavra não mudou. Muitas vezes quem muda somos nós. O mesmo poder que Deus derramava outrora, Ele quer derramar na nossa vida hoje. Ele quer que haja conversões através da pregação do Evangelho. Mas se não está existindo conversões mais, a gente precisa se autoavaliar e se perguntar: o que eu estou fazendo para o reino? Será que Deus me chamou só para eu vir para o culto, irmãos? Congregar 3 vezes por semana, ou às vezes uma vez por semana? Será que foi para isso que Deus te salvou apenas? Não. Deus quer que você seja luz diante das trevas. Deus quer usar você. Não ore para Deus usar outra pessoa ou levantar outra pessoa. Deus quer usar você diante das pessoas que estão ao teu redor. Quem nos capacita é Deus. Porque ninguém tem capacidade, é Deus que nos capacita. Se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. Quando nós damos legalidade ao Espírito Santo, Ele começa a se mover dentro de nós. E se Ele está se movendo dentro de nós, a gente não consegue mais ficar parado. Agora, quando a oração já não é mais prioridade, a evangelização já não é prioridade, então algo está errado na minha vida. Eu que estou precisando de avivamento. O avivamento começa por nós, e através de nós as pessoas são avivadas. Quarto lugar, precisamos de um avivamento que nos leve para o quarto de oração. Quanto tempo faz que você deixou de se conectar com Deus? Eu não estou falando daquela oração de 10 minutos. Eu não estou falando daquela oração que às vezes é cansativa, que às vezes não dá vontade de orar, não. Eu estou falando daquela oração que você se desliga da terra e se liga no céu. Essa oração que eu estou falando. Quanto tempo faz que você não deixa as coisas do mundo de lado para buscar a Deus em oração? Porque as preocupações desse mundo, as adversidades desse mundo, se nós não vigiarmos, vai sufocar a nossa fé. Sabe qual é o grande problema, irmãos? Todos aqui têm chamado de Deus. Sabe qual é o problema de Deus? Muitas vezes não está operando na nossa vida, é porque nós não morremos. Não morremos para as nossas vontades. Não morremos para aquilo que Deus quer que a gente morra. E o que impede muitas vezes o trabalhar de Deus? Relacionamentos é a primeira. Segundo lugar, dinheiro. Terceiro lugar, segurança. Esses são os 3 pilares que tiram muitas pessoas do chamado de Deus.
Porque se nós acreditamos e cremos no Deus da palavra, Ele vai suprir, Ele vai cuidar, Ele vai suprir as nossas necessidades, Ele vai nos dar segurança e vai cuidar dos nossos relacionamentos. Agora, o que afasta muitas pessoas de Deus? A incredulidade. O grande problema do povo de Judá era a incredulidade, que faziam com que eles praticassem a idolatria. E eles acabavam se desviando da fé verdadeira. Os tempos mudaram, mas os problemas humanos são os mesmos. As inclinações são as mesmas. Então precisamos de um avivamento que nos leve ao quarto de oração. Se você não tem mais prazer em falar com Deus, pode ter certeza, você está precisando de um avivamento. Se conversar com uma pessoa humana é melhor do que conversar com Deus, você está precisando de um avivamento. Se o seu trabalho é mais importante do que Deus, você está precisando de um avivamento. Se a sua condição financeira é mais importante do que Deus, você está precisando de um avivamento. Sabe por quê? Porque tudo isso aqui vai ficar. Aquilo que Deus preparou para nós, nós não contemplamos. Não desceu ao nosso coração. Mas são coisas grandes e infindáveis. Coisas que a compreensão humana não consegue discernir. Por isso, irmãos, temos que priorizar o quarto de oração. Se nós priorizarmos o quarto de oração, as demais áreas da nossa vida vão ser colocadas no lugar. Agora, se eu negligencio a oração, relacionamento com Deus, nenhuma área da minha vida vai estar bem. Porque eu estou priorizando coisas e não a presença de Deus. Quinto lugar, precisamos de um avivamento que nos leve a jejuar. Quantos dias faz? Meses, talvez anos, que você não faz um propósito de jejum? Ou que você não jejua para que a sua carne seja mortificada? Quando a gente jejua, irmãos, a gente está dizendo assim para Deus: eu estou preferindo o alimento do céu do que o alimento da terra. Quando a gente jejua, conseguimos ser mais sensíveis à voz de Deus. Precisamos de um avivamento que nos leve a jejuar. Sexto lugar, precisamos de um avivamento que nos transforme e nos leve a um quebrantamento de espírito. Às vezes, irmãos, a terra do nosso coração está tão seca, está tão árida, que não sai uma lágrima. Não sai uma lágrima quebrantada diante de Deus. Por quê? Porque a terra do nosso coração está cheia, seca. E a gente está insensível muitas vezes à presença de Deus. Aí o pregador prega, o cantor louva e a gente não sente nada. Porque falta avivamento espiritual. O grande problema da igreja atual é que ela quer vir receber e não sacrificar. Esse é o problema. Aqui, quando a gente entra por essas portas, a gente tem que querer isso: sacrificar a Deus todo o louvor, toda a glória, toda a honra, porque Ele é digno de todas as coisas. Quando a gente se entrega a Deus em um culto racional, glorificando a Ele, pode ter certeza, Ele vai começar a falar conosco.
E o nosso coração vai ficar quebrantado, irmão. Precisamos desse avivamento que nos leve ao quebrantamento. 7º lugar, precisamos de um avivamento que transforme a nossa vida, para que quando a gente chegar no nosso trabalho, nas pessoas que estão ao nosso redor, elas possam ver testemunho na nossa vida. Você tem testemunhado de Cristo? As pessoas olham para você e podem ver Deus na sua vida. Elas podem dizer, como a mulher falou para Eliseu, ali é um homem de Deus quando está passando. Ou será que você não está testificando de Jesus? Quando a gente dá testemunho, irmãos, muitas vezes a gente não precisa nem abrir a boca. Só as nossas atitudes já vão ser o suficiente. Precisamos dar testemunho. 8º e último lugar, precisamos de um avivamento que nos faça nascer de novo. Nicodemos era um mestre da lei. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia a lei de Moisés. E quando ele se encontrou com Jesus, Jesus falou: Nicodemos, você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Por quê? Porque não basta conhecer a palavra, é preciso viver essa palavra. Então, se a gente não nascer de novo, se a gente não voltar ao primeiro amor, como vai estar a nossa vida espiritual, irmãos? Você se lembra do seu primeiro amor? Do início da sua conversão, como era? Quando você vinha para a igreja, como era? Era diferente? Pode ter certeza que era. Sabe por que era diferente? Porque a nossa motivação também era diferente. O culto a gente não fazia aqui. O culto a gente fazia em casa e no meio do caminho. Quando a gente chegava na igreja, a gente já estava cheio do Espírito Santo. E o culto começava a fluir. Deus começava a manifestar o seu poder diante da igreja. E por que hoje não acontece mais, irmãos? Porque nós precisamos de um avivamento, aleluia. Jesus está voltando. E Ele vai pegar muitas pessoas desprevenidas. Ele vai pegar muitas pessoas achando que estão salvas, quando não estão. Ele vai pegar muitas pessoas que estão dormindo um sono profundo. Porque a Bíblia diz que quando Jesus vier com seu poder e glória, Ele não vai avisar o dia, Ele não vai avisar a hora, Ele não vai avisar o momento, Ele não vai perguntar a você: você está preparado? Eu estou descendo. Não. Simplesmente Ele vai vir. A vinda do Senhor Jesus está próxima. As trombetas estão próximas de ser tocadas. As taças da ira de Deus estão sendo submersas, irmãos. Os selos estão sendo abertos. E como está a nossa vida diante de Deus hoje? Estamos preparados para a vinda do Senhor? Ou será que ainda estamos nos preparando? Aquele que nasceu de novo, aquele que foi regenerado, só almeja uma coisa, irmãos: que Jesus venha, que Jesus venha, que Jesus venha, aleluia. Mas aqueles que não estão preparados estão dizendo: Jesus, espere um pouquinho mais, eu ainda não estou preparado.
Eu estou na tua casa, Jesus, mas eu ainda não nasci de novo. Demore mais um pouco, não vem agora. Porque se o Senhor vier agora, eu ficarei de fora. No Evangelho de Mateus, a Bíblia diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus disse que a porta do céu, ela é apertada. O caminho é difícil. E poucos são os que encontram este caminho. Sabe por quê? Poucos encontram este caminho, porque são poucos os que querem relacionamento com Deus, porque são poucos os que querem intimidade com Deus, porque são poucos os que querem renunciar àquilo que separa o homem de Deus. Deus quer ser o nosso amigo, irmãos. Precisamos estar avivados. Como está a sua vida hoje? Se Jesus voltasse agora, como estão as suas vestes? Eu tenho uma boa notícia para você. Eu não vim aqui trazer juízo para nenhum que está aqui, não. Porque não foi para isso que Jesus se entregou na cruz, não. Ele veio para salvar a humanidade. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, se você se arrepender, eles serão brancos como a neve. Ainda que aos seus olhos os seus pecados sejam difíceis de serem perdoados, pode ter certeza, Jesus pagou na cruz, aleluia. Você não é salvo pelas obras, você é salvo pela graça. E isso não veio de nós, é dom de Deus, aleluia. E charamanto e darabagai. Jesus não veio pelos justos, Jesus veio para os pecadores, glória a Deus. Mas Ele requer de todos aqueles que se aproximam dEle, mudança de vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se essa verdade que está na palavra de Deus ainda não te libertou, é porque ainda você não deu prioridade ao dono da palavra. A partir de hoje, faça diferente. A partir de hoje, decida em seu coração. Peça a ajuda do Espírito Santo de Deus para colocar aquilo que está fora do lugar, no lugar. E você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver como Deus vai te usar como uma tocha acesa nesse mundo de trevas. Deus não veio para os que se acham justos. Jesus morreu na cruz para os pecadores. Quando nós recebemos a Cristo de todo o nosso coração, automaticamente nós estamos justificados. E aquela sentença que nós deveríamos cumprir, Jesus cumpriu. E quando a gente crê de todo o nosso coração e nascemos de novo, Ele nos dá uma nova vida. Ele nos dá uma nova mente. Ele nos dá um novo coração. Porque somos novas criaturas. Talvez hoje você seja uma nova criatura, mas está precisando de um avivamento. Se nós, irmãos, não fizermos algo diferente, tudo vai se repetir. Mas um posicionamento nosso tem um poder de mover o céu ao nosso favor. É isso que Deus quer. Posição. E quando nós nos posicionamos, Deus muda completamente e nos liberta do cativeiro.
Judá foi para o cativeiro, assim como Abacuque viu, como Jeremias viu. Passou 70 anos nesse cativeiro, mas quando eles saíram de lá, Deus havia transformado o coração deles. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Não espere passar pelo deserto para que Deus mude o seu coração. Decida hoje, quando tudo está bem, se voltar ao Senhor. Você não precisa ir para o cativeiro. Você não precisa passar por essa tribulação agora, não. Basta que você se posicione e comece a clamar a Deus: dai-me, Senhor, as vidas dessa cidade, aviva a minha alma, aviva o meu espírito, transforma a minha vida, Pai, para que através da minha vida o Senhor possa salvar e impactar as pessoas de Arapiraca. Quantos aqui nessa noite estão precisando de um avivamento? Levante a mão. Se você acha que está precisando de um avivamento, eu tenho uma boa notícia para você. Deus está disposto a nos avivar. Se você tem dificuldades que estão impedindo este avivamento acontecer, pode ter certeza, essa dificuldade não é nada para o seu Deus. Coloque essa dificuldade na sua mente agora. Isso que te impede de ser avivado. E na medida que nós oramos, Deus vai começar a avivar essa igreja, aleluia. Deus, nos últimos dias, vai derramar sobre o seu espírito, sobre toda a carne. É promessa de Deus. E Ele vai começar através de nós, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos orar. E nessa oração, clame ao Senhor por avivamento. Fale assim como Abacuque estava dialogando com Deus. Comece a dialogar com Ele. E comece a pedir ao Senhor: Senhor, aviva-me. Me dá almas. Me dá, Senhor, disposição para cumprir a tua obra. Comece a falar isso nessa oração. E quando esse culto acabar, você sairá daqui transformado. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por este culto. Nós temos a plena consciência nessa noite que o Senhor não falou para as paredes. Nós temos consciência que o Senhor tem como objetivo de nos avivar. Tu sabe quais são as nossas limitações, Pai. Tu sabe quais são a nossa pedra de tropeço. Tu sabe, Senhor, quais são as nossas inclinações. Nós somos pecadores, Pai. E se não fosse a tua misericórdia, nós já teríamos sido exterminados dessa terra. Mas o Senhor é misericordioso. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E pedimos a Ti nessa noite: aviva a Tua obra, Senhor. Porque nós ouvimos a Tua palavra e tememos. Aviva, Pai, a Tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a faz conhecida. Na Tua ira, Deus, lembra-te da misericórdia. Me dá um novo coração. Me dá uma nova mente, Pai. E me faz perseverar contigo em oração por almas. Porque se esse não for o propósito, estamos na direção errada. Muda a nossa vida. Muda o nosso coração. Para que assim nós possamos fazer a Tua obra com fidelidade. Desde já nós te agradecemos nessa noite, crendo neste avivamento e crendo que grandes coisas o Senhor fará através da sua igreja,
Amém. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos, porque Ele é digno de toda a honra, de todo louvor e de toda a majestade.